Abra sua Bíblia, por favor, no Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, nós vamos ler os versos de 1 a 8. O tema para o qual eu chamo a sua atenção nesta manhã é o novo mundo do Apocalipse. A nova Jerusalém, o novo mundo do Apocalipse. Apocalipse 21, de 1 a 8. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do céu ou do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém. Quero que você se imagine no cinema. Acabou de assistir o filme. E o filme terminou de uma forma chocante, impressionante. Foi mais ou menos assim o final do filme. Deixe-me ler para vocês o final do filme. Está aqui em Apocalipse, no capítulo 20, de 11 a 15. Veja o final do filme em Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Fim. E lá está você, diante da tela, o filme acabou, as luzes continuam apagadas, e como acontece em todos os filmes, o letreiro começa a subir, só que você está chocado com as imagens fortes do filme apocalíptico que você acabou de assistir, um suspense no ar, os olhos estão grudados na tela, e você com várias perguntas, por exemplo, e agora, o que vem a seguir? Acabou e pronto. Sim, o juízo aconteceu. Era devido o juízo. Os inimigos do Cordeiro, os inimigos da igreja já foram lançados no lago de fogo. Os remidos já estão nas bodas do Cordeiro. Mas será só isso? E o céu? Como será no céu? E aí ali você, diante da tela, com os olhos ainda estatelados, você percebe que de repente a tela do cinema, como acontece hoje em alguns filmes, especialmente esses de super-heróis, termina o filme, fica todo mundo ali ainda, o letreiro está subindo, porque você sabe que vai aparecer outra cena no final.
E aí a tela se divide, de um lado o letreiro subindo e do outro a cena final. Pois bem, o que nós temos em Apocalipse 21 e 22 é a apoteose da revelação, é a história do que vem depois da história, é a história do futuro, é o que vem a seguir, é aquela imagem que vai responder às questões que ainda estão no seu coração. E as imagens que nós vemos, narradas pela pena de João, nos mostram o novo mundo que Deus preparou para aqueles que em Cristo venceram. Lembra que Jesus nos disse em João capítulo 14 que Ele foi preparar-nos lugar? Pois é este lugar que nós agora enxergamos a partir do capítulo 21. E as imagens que nós vemos são de tirar o fôlego. O que nós vemos é glorioso. Aquele paraíso perdido está agora reconquistado. O homem que fora caído está agora, ou será agora glorificado. O projeto de Deus triunfou. Nós somos mais do que vencedores. Então, com os olhos fixos nessa história do futuro, ou nessa história que vem depois da história, eu quero dedicar para concluir o livro do Apocalipse 3 mensagens, hoje à noite, hoje cedo e domingo que vem, pela manhã. Deus permitindo, agora cedo, nós enxergamos o novo mundo do Apocalipse. Que mundo é esse? Que céu é esse? Lindo céu que nós acabamos de cantar. Hoje à noite, a igreja do Apocalipse. Como vive? Quem é o povo que vive no céu? E o que essa imagem ensina para nós, igreja de Jesus aqui na terra, a caminho do céu? E no próximo domingo pela manhã, a nova ordem do Apocalipse. Então, Deus permitindo, nós vamos terminar o Apocalipse no próximo domingo de manhã, e terão sido 28 mensagens neste livro. O novo mundo do Apocalipse traz a imagem do novo céu. É muito importante a gente refletir sobre o céu. Winston Churchill, um dos grandes heróis da política, um dos grandes personagens da história da humanidade, Winston Churchill foi um político britânico de renome mundial. E olha o que ele disse sobre a decadência moral na Inglaterra. Ele viveu entre os anos 1874 e 1965. Ele olha para a Inglaterra, ele que era um estadista, um homem de renome, ele fala, existe um problema moral sério, gravíssimo na Inglaterra. Pasmem para a resposta que ele dá como justificativa para o problema moral. Ele diz assim, tudo isso devido ao fato que os pregadores deixaram de pregar sobre o céu e o inferno. Pasmem. Não foi um pastor que disse isso. Não foi o bispo da igreja de Westminster, na Inglaterra, que disse isso. Foi o primeiro-ministro britânico da ocasião. O problema moral da Inglaterra é que os pregadores deixaram de pregar sobre o céu e o inferno. Já pensou se ele vivesse hoje? Vendo nossas igrejas, infelizmente, cheias de mensagens de autoajuda. A pregação sobre o céu traz lições morais para a igreja e para o mundo. Por exemplo, Jesus, ele alerta para nós ajuntarmos tesouro no céu. Paulo diz que nós devemos pensar no céu para nós não vivermos como cidadãos desse mundo, Colossenses 3:1. Jesus ensinou que nós devemos orar com o objetivo de vermos na terra aquilo que há no céu.
O céu nos estimula a santidade, 2 de Pedro 3,14. O céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento, Romanos 8,18. O céu nos livra do medo da morte, Filipenses 1, 21 e 23. O céu nos ensina a renunciar agora em favor da herança futura, Hebreus 11, de 10 a 26. E muito mais, gente. Falta-nos a doutrina do céu. A.W. Criswell, falecido e renomado pastor da primeira igreja batista de Dallas, nos Estados Unidos, sobre o céu, ele disse o seguinte: o céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. O céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. Não há dor na terra que o céu não possa curar. Fecha aspas. Dessa forma, eu quero convidar você para olhar comigo para esse novo mundo do Apocalipse, a fim de conhecermos o céu. E nós vamos responder a 4 perguntas. Primeira, como é o céu? Segundo, quem vai e quem não vai morar no céu? Terceiro, como será a vida no céu? E quarto, como alguém pode entrar no céu? Então nós vamos ver a planta do novo mundo, nós vamos ver as pessoas do novo mundo, os privilégios e o portal de acesso ao novo mundo. Vamos lá, a planta do novo mundo. A primeira coisa que a gente aprende sobre o céu, e que para muita gente isso pode ser uma surpresa, é que o céu não será somente o céu será o universo todo. Olha o que o texto diz, gente. Apocalipse 21, 1. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem, e o mar não mais existia. O céu não será só nuvens. O céu será o mundo todo de forma maravilhosamente restaurada. A redenção final não atingirá apenas os crentes e a igreja. A redenção atingirá o cosmos todos. Deus não vai criar céu novo e terra nova, mas vai fazer do velho algo novo. A palavra usada no original grego para falar de um novo céu e de uma nova terra é kainos, novo, kainos, novo no sentido de refeito, e não no sentido de outro, diferente. Porque se fosse novo no sentido de outro, diferente, a palavra grega não era kainos, não seria kainos, seria neos. Neos, sim, um mundo totalmente diferente. Kainos, o velho tornado novo, redimido. Em outras palavras, não será um novo que não existia, mas um novo a partir do que já existe. Isaías 65, 17, Isaías 66, 22. Gente, da mesma forma que o nosso corpo glorificado virá a partir do nosso corpo natural, não é isso que Paulo ensina em 1 Coríntios 15, de 35 a 49? O corpo glorificado virá a partir do nosso corpo natural. O natural será transformado, diz Paulo. Assim também será com o universo. Aliás, Jesus afirmou que o universo será redimido, refeito. Olha o que diz Mateus 19, 28. Jesus respondeu: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado, Jesus disse isso. A versão Almeida, revista e atualizada, diz: quando o mundo for regenerado. Jesus está dizendo que o mundo novo, o novo céu e a nova terra, é esse mundo feito de forma maravilhosa ou renovado. A única outra vez que o termo
renovado ou regenerado aqui de Mateus 19, 28 aparece no Novo Testamento, é lá em Tito. Tito capítulo 3, versículo 5, quando Paulo diz: Cristo nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo. Essa palavra nascer de novo, ou nos regenerou, no grego é palingenesia, a mesma palavra que Jesus usou para falar que o mundo será renovado, o mundo nascerá de novo. Que imagem linda! Jesus disse para nós que o mundo nascerá de novo e nos deu nova vida, diz Tito 3,5, nos renovou. Ou seja, da mesma forma que a regeneração das nossas vidas e dos nossos corpos se dá a partir de quem nós somos e dos corpos que nós temos, ouça bem, o novo céu, a nova terra, o novo mundo será a partir do que hoje existe. Afinal, quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis 1 e 2, o que ele disse? E viu Deus que era bom. Gente, pouquíssimas vezes você vê na Bíblia Deus expressando esse tipo de sentimento. Uau, que coisa boa! E ele diz isso sobre a sua criação. Paulo diz na carta dele que o céu e a terra, ou melhor, Pedro diz, que o céu e a terra serão purificados pelo fogo. Talvez seja o texto de Pedro que faça muita gente pensar que Deus vai destruir isso aqui tudo para trazer um negócio totalmente diferente. Mas não foi isso que Pedro disse. Abra comigo em 2 de Pedro 3 e veja o que Pedro de fato está dizendo. 2 de Pedro 3, de 10 a 13. Lembre-se, toda interpretação bíblica tem que levar em conta outros textos bíblicos. E quando um texto bíblico difícil de ser compreendido dá um nó na cabeça da gente, a gente precisa ter outros textos que jogam luz para nós. E outros textos que jogam luz para nós no texto difícil de Pedro, é o que a gente já viu, Jesus dizendo que o mundo será renovado. É Paulo dizendo em Tito 3 que o mundo vai nascer de novo. Ou da mesma forma que o ser humano nasce de novo, o mundo, como Jesus disse, vai nascer de novo. Com isso em mente, olha o que Pedro escreveu em 2 de Pedro 3:10. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo. O que significaria isso? Não seria, digamos, um escurecimento do céu? Sabe quando o tempo fecha, quando a noite chega, e aí você não enxerga o céu, você enxerga as coisas escuras, negras. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, sei lá, um trovão, e tudo fica escuro. E aí Pedro diz, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. Lembre-se, a imagem de fogo na Bíblia é uma imagem de purificação, a não ser quando fala do inferno, que é de destruição. E a terra e tudo que nela há serão queimados ou destruídos. Mas a versão NVT traduz de uma forma que está corretíssima. Porque é isso que a ideia no original grego é isso. A terra e tudo que na terra há serão expostos. Ninguém mais vai esconder atrás de nada. Então, quando Pedro diz que as coisas serão queimadas ou destruídas, ele está dizendo no sentido de que não vai sobrar lugar para se esconder de Deus e uns dos outros. A ideia não é de aniquilamento, a ideia é de que Deus vai expor todo mundo. Verso 11, visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Gente,
coerente. Deus nos deu um cérebro para a gente pensar. Qual é a relação entre Pedro dizer para nós, viva de forma santa e devota, com a destruição de tudo? Afinal, Pedro disse o que disse aqui no verso 10, tudo será exposto, ninguém mais vai poder se esconder. Então o que Pedro está dizendo não é de uma destruição que vai acabar com tudo, mas é de uma purificação, é de um tipo de ação divina, onde as pessoas não mais se esconderão. Portanto, sejam santos, porque tudo será colocado às claras. Verso 12. Esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia, Deus incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Agora olha o 13. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra. A palavra novos aqui é kainós, renovado. Terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Então, quando ele fala aqui dos céus se derretendo, as chamas, os elementos, ele está falando o seguinte: Deus purificando essa terra e esse céu para habitar a justiça. Portanto, meus queridos, jamais pensem que o que Deus vai fazer é acabar com tudo aqui, já que não presta mesmo, vamos acabar com tudo e vamos trazer algo diferente. Não, ele vai renovar o que existe de tão maravilhoso e que ele criou. É óbvio, haverá com certeza coisas que nossa mente ainda não consegue imaginar. Ou será que o que haverá não é um coração transformado, capaz de olhar para as coisas simples da vida e dizer assim: uau, como eu nunca observei isso antes? A gente passa por isso toda hora. Você já notou que na medida em que você amadurece, envelhece, você começa a olhar para as coisas da vida e dar a elas um significado e um sabor que até então você não tinha dado? Fala, meu Deus, como eu nunca vi isso antes. E o fato de agora você ver aquilo traz a você um prazer que você não desfrutou antes. Esses novos céus e a nova terra é Deus regenerando todas as coisas de uma forma e ao mesmo tempo nos glorificando, nos transformando de uma forma onde não haverá mais pecado, não haverá mais um coração endurecido que não enxerga as belezas de Deus. E aí de repente a gente acorda e olha para esse novo mundo de Deus e diz: que coisa maravilhosa. E veja que Apocalipse 21 diz que esse novo céus e nova terra vem do alto. É algo divino, sublime, vem do céu. Paulo fala mais ou menos isso em Romanos 8:19. Ele diz que toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus, olha que coisa, na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Homens, mulheres, toda a criação será redimida. Logo, assim como os crentes aguardam a redenção final da alma, a renovação total do corpo e a libertação definitiva do pecado, assim também o universo aguarda. Não haverá separação entre céu e terra serão a habitação de Deus e da igreja gloriosa. Volte-se agora para Apocalipse 21 e veja de novo o texto. Apocalipse 21:1. Então vi um novo céu e uma nova terra, redimidos, renovados. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia. Verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo.
Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. Sabe o que João enxergou? Um novo mundo, regenerado, redimido, sem pecado, apto, portanto, agora, para que Deus venha e habite nesse mundo. Olha que imagem. Hoje Deus, como Deus pode habitar, digamos, de forma visível, tocável, nesse mundo de pecado? Se Deus descer à terra, no estado em que a terra está, essa terra, o universo, o cosmos, se desintegra, porque todo ele foi afetado pelo pecado. Mas nesse novo céu e nessa nova terra, que não mais existe as coisas do passado, do pecado, Deus agora vem, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. E que tabernáculo é esse? Aposto que você está imaginando um templo. Não é templo. Quem é que veio morar entre nós e se fez tabernáculo entre nós? Quem é que fez isso? Jesus Cristo. Lembra-se de João 1,14, o verbo se fez tabernáculo e habitou entre nós. O que João viu foi Jesus descendo. Afinal, foi João quem escreveu João 1,14. João viu o novo céu e a nova terra sendo refeitos, reconstruídos, renovados e agora, portanto, apta para receber o Cristo no meio do seu povo. Deus habitará com eles, eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. Não vai ter igreja, templo, vai ter Cristo. A igreja glorificada não vai ficar no céu, lá longe, distante. Vai passar a eternidade nessa nova terra. Afinal, o que Jesus diz em Mateus 5,5? Os humildes herdarão o céu. Os humildes herdarão o quê? A terra. Essa terra renovada. A morada de Deus já não está mais lá longe. Está aqui na terra. E porque Deus está aqui na terra, a terra se torna céu. Porque céu é onde Deus habita. Abacuque 2,14, a profecia do profeta vai se cumprir quando Abacuque diz: assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Como? Deus habitará com o povo, o próprio Deus estará com eles. Apocalipse 21,3. Não poderá, então, haver qualquer contaminação. Da onde eu tiro isso? Você deve estar dizendo assim: poxa, não vai haver praia, porque o mar não mais existe. Não é isso. Quando João diz que João viu que o mar também não mais existia, ele está usando uma linguagem simbólica, porque no imaginário judaico, na igreja primitiva, o mar é o que separa. Do mar vêm as tormentas. Lembra Jesus andando sobre as águas? E aí eles olham e acham que é um demônio, um espírito maligno. Do mar surgiu a besta. O mar é símbolo de revolta popular, é símbolo de rebelião dos homens contra Deus. O que João vê é um novo céu, uma nova terra, e quando ele diz o mar não mais existe, ele não está dizendo que não vai mais existir praias gostosas e bonitas. Não, não é isso. O que ele está dizendo é que não haverá mais rebelião dos povos contra Deus e contra o povo de Deus. Do mar não virá mais a besta, do mar não virá mais problemas. Então essa é a planta do novo mundo, o cosmo redimido, completamente livre do mal, Deus habitando no meio dele com seu povo. Assim será o céu. Segunda coisa, quem são as pessoas do céu, as pessoas do novo mundo? Quem vai morar no céu? Apocalipse 21:8 nos mostra quem não irá para o céu.
Verso 8 diz: o covarde, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde como enxofre. Esta será a segunda morte. Gente, existe aqui, você contou quantas pessoas são? Existe aqui 8 tipos de pessoas que ficarão fora do novo mundo, que não irão para o céu. É claro, gente, que essa lista não é uma lista exaustiva de pecados. Ufa, eu não sou nenhum desses, estou no céu. Não, não é isso. O que João quer fazer é pintar para nós um perfil de pessoa. Por isso ele usa 8 descrições. Existem tantos outros pecados que tornam uma pessoa perversa e que não estão aqui. Maledicência. Pense na lista infinita de coisas horrendas que o ser humano pratica e que não estão aqui. Então por que João põe esses 8? Não como uma lista exaustiva, repito, mas como uma maneira de descrever um perfil de quem não vai para o céu. Por exemplo, os covardes. Quem são os covardes? São os que temem o perigo. São aqueles que por temer consequências, perseguição, as pessoas virarem a cara para elas, esses covardes são aqueles que não falam de Jesus. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Quem é o incrédulo? O incrédulo é aquele que segue pelo caminho oposto da fé. O incrédulo não é justo, porque o justo viverá pela fé. Então, quem é, por exemplo, o corrupto? O corrupto é aquele que causa nojo nos outros. Romanos 2, 22, as práticas deles são abomináveis, são impuros, depravados, em todos os sentidos. Eles estão podres de dentro para fora. Corruptos aqui não no sentido de ir para Brasília e meter a mão do nosso dinheiro, também, mas corrupto no sentido de ser podre por dentro, corrompido. João está descrevendo a natureza do ser humano. E não simplesmente a prática de pecar. Gente, é isso que a gente precisa, porque a maioria dos crentes fica com a listinha, uma fita métrica, medindo o tamanho de pecado. Pecadão, pecadinho, esse é pior, aquele é melhor. Porque o que Deus olha é o coração, a natureza perversa, corrupta, inclinada para o pecado. Eu sou pecador, não porque eu peco. Eu peco porque, em essência, eu sou pecador. E é a essência pecaminosa que, quando não é lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, é o que vai lançar alguém no inferno. É isso que João está enxergando. Os assassinos. Por que assassinos? Porque João quer que a gente enxergue a maldade do ser humano, quando o ser humano olha para o outro ser humano e não vê no outro ser humano a imagem gloriosa de Deus. Então ele mata. João está falando muito mais do que matar alguém. João está falando do ser humano que é incapaz de ver e admirar a glória de Deus nos outros. Sexualmente impuros, sabe qual é a palavra grega para sexualmente impuro? Veja que você sabe grego, a palavra é pornós, de onde vem pornografia. Sexualmente impuro, no sentido de perverter a sexualidade humana em todos os sentidos. Pornografia, infidelidade conjugal, fornicação, prostituição, homossexualidade e por aí afora. Feiticeiros. Sabe qual é a palavra grega para feiticeiros? Pharmakóis, de onde vem a palavra farmácia. Que coisa louca! Feiticeiro vem do grego pharmakóis. Por quê? Porque a ideia da feitiçaria é a ideia de alguém que viciou em práticas ocultas, em espiritualidades mágicas. São pessoas entorpecidas por essa espiritualidade satânica. Idólatras são aqueles que criaram ídolos. Mentirosos são aqueles que viveram camuflando a sua real intenção. Por isso que Pedro vai dizer que Deus vai queimar tudo, no sentido de expor todo mundo, porque mentiroso não vai se esconder mais atrás de suas folhas de figueira.
Em outras palavras, o que João está dizendo é que ficarão fora do céu todos aqueles que não confessam o nome de Jesus, todos aqueles que não vivem pela fé, e que, portanto, são podres por dentro e praticam todo tipo de coisa abominável, desrespeita a vida, perverte a moral, apega-se a mitos, místicas, magia, vivem de idolatria e se escondem atrás da mentira. Esse povo não vai para o céu. Quem vai para o céu? Verso 2: E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Vai para o céu a igreja glorificada. Vai para o céu quem foi remido por Jesus, quem foi purificado por Jesus, quem foi santificado ao longo da vida. A noiva, quando se prepara para o casamento, ela se embeleza, ela gasta horas ali naquele tratamento todo, né? E para quê? Para ela chegar diante do noivo e de suas testemunhas e de toda a congregação que assiste aquele evento lindo e maravilhoso. E como eu não me canso de ver o rosto das mães quando suas filhas entram. É impressionante. Você pode notar, quando eu vejo ou faço um casamento, meus olhos estão na noiva e na mãe. É lindo de ver a expressão de uma mãe. Graças a Deus eu não fiz casamento nenhum até hoje, em que a mãe era contra aquilo, e que recebe ou vê a noiva, a filha chegando de forma dolorosa. Não, graças a Deus sempre coisa muito boa. Mas o que eu quero que você se recorde e pense é que a noiva, ela se prepara, ela se purifica, ela se embeleza. Sem santificação ninguém verá a Deus. João está dizendo que o que ele viu foi um povo salvo e santificado na presença de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ela não se veste de mentira, ela não se veste de idolatria, de feitiçaria, de impureza, de assassinatos, de corrupção, etc. Ela é pura, ela é limpa. Esses morarão no céu. Terceiro, os privilégios do novo mundo. Nós vimos como é o céu, quem vai e quem não vai para o céu. Agora a gente vai ver como será viver no céu. Verso 4. Apocalipse 21, 4. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Todas essas coisas passaram para sempre. Gente, tem 3 verdades aqui sobre o novo mundo, sobre a vida no céu, que merecem destaque aqui no versículo. Primeiro, não haverá dor no céu. A dor é consequência do pecado. A dor física, a dor moral, a dor emocional, a dor espiritual, nada disso entra no céu. No céu não tem enfermidade, no céu não tem defeito físico, no céu não tem cansaço, no céu não tem depressão, no céu não tem traição, no céu só há prazer, prazer em Deus. Eu aconselhava uma mulher certa vez em São Paulo e ela, sofrendo de uma depressão profundíssima, não era crente ainda. E ela virou para mim e me fez ver o inferno de uma maneira que eu nunca tinha visto. Ela chorando, com dor na alma, ela olhou para mim e falou: pastor, Deus me livre do céu, do inferno. Aí eu perguntei, por quê? Aí ela falou: pastor, eu vivo aqui nessa vida, com essa dor, com essa angústia, com esse choro na alma. E eu sei que Deus está aqui.
E eu sei que a bondade de Deus está aí para todo mundo, inclusive para mim. Veja que ela não era crente. Eu sei que Deus está presente, eu sei que Deus está nessa conversa, eu sei que Deus me dá tudo o que eu preciso. Pastor, e olha a dor da alma, olha o choro que não acaba, olha a depressão que nunca vai embora. Pastor, imagina o inferno, onde eu sei que lá Deus não está. Gente, eu nunca tinha imaginado dessa maneira. No céu não haverá dor, porque haverá Deus plenamente. No céu não haverá lágrima, é a segunda observação, não haverá choro. O mundo é um vale de lágrimas. Quantas vezes a gente alarga o travesseiro com lágrimas? Quantas vezes a gente chora escondido? Ontem eu fui ao sepultamento do meu tio, ou um tio distante, Romualdo Luiz Ferreira. Faleceu de uma forma muito trágica. Numa das fazendas dele, ele foi desencarretar, se não me engano, a gente não sabe ao certo ainda. E o filho dele, imagina um filho vendo aquilo. Ele foi desencarretar a lancha, de alguma maneira o trator desengatou, veio, e a base de sustento ali, não sei o que foi, caiu em cima dele. O fato é que entre a fazenda até a cidade mais próxima, ele foi tendo paradas cardíacas, não suportou e morreu, 72 anos, de forma trágica. E o filho mais velho, o Júnior, chorava e chorava no velório de partir o coração. E eu estava com a minha prima, às vezes ela vem aqui na igreja, ela é irmã do meu primo, Karine, ela teve um problema no cérebro, ela é uma pessoa especial, né? Ela brinca, ela vem aqui, às vezes ela ajuda no ministério infantil, ela adora andar com a tia Maricelma, e ela, toda vez que ela me vê, ela me chama de Babo, ela fala, Babo, me leva na missa. Eu falei, a hora que você quiser. A Karine, eu peguei e fui à casa do meu padrinho, que era o irmão dele, o Ronaldo. A família deles, gente, foi um dos primeiros a ter lojas de bicicletas em Goiânia. A Casas Oriente era dele. Aí fui, almocei com eles até o corpo chegar e Karine foi comigo no carro, eu, Karine e minha família, para o cemitério Jardim das Palmeiras. E no caminho, a Cris perguntou, você está triste, né, Cacá? Tô triste. Karine, mas ela foi instigando para sentir o que estava no coraçãozinho dela, mas eu não estou te vendo chorar. E ela falou assim, Cris, eu só choro no meu quarto. Não quero que ninguém veja. Gente, quantas pessoas choram escondido e a gente não sabe? Quantas pessoas sofrem? Quantas pessoas sentem dor, pesar, e vem o Senhor e diz, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A terceira observação, no céu não haverá morte, nem tristeza. Na Babilônia, no mundo, conforme está em Apocalipse 18, de 22 a 23, no mundo, calaram-se as vozes da vida. No novo céu, na nova terra, existe vozes de alegria, porque não tem mais morte, não tem mais rompimento. Como corta o coração ver um filho, como ontem, em desespero, literalmente gritar, e agora? E agora? O que vai ser de nós, mãe? E agora? Não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá sofrimento. Afinal, o que haverá no céu? Olha o que João diz, a vida no céu será como uma festa de casamento que nunca termina. Verso 2 diz, e vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva, belamente vestida para o seu marido.
festa, casamento. Mas tem mais, o envolvimento profundo da presença de Deus. Olha o verso 3, ouvi uma voz, ou forte voz, que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. O próprio Deus estará com eles. É Deus com eles, é Deus em comunhão. Lugar de profunda comunhão, Deus habitará com eles serão seu povo, Deus estará com eles. Verso 7. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Plenitude espiritual. Gente, estar no céu, para conhecer mais de Jesus, será maravilhoso. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus a nós revelou tudo isso pelo Espírito em Cristo, é o que diz Paulo aos Coríntios. E tudo o que há de plenitude divina em Cristo é o que nós contemplaremos por toda a eternidade no céu. Sabe aquelas noites de insônia que você tem e que você acaba indo para frente da televisão, assistindo algo que entreteça o seu coração ou traga o sono de volta? No céu nós contemplaremos Deus para sempre, numa crescente de prazer e de vida plena. Agora, rapidamente, para concluir, nós vimos como será o céu, quem vai, quem não vai. Nós vimos como vai ser a vida lá de plena comunhão com Deus, e tudo que a plena comunhão com Deus implica. Agora, como é que vai para o céu? Quem entra no céu? Como entra no céu? Versos 6 e 7. E disse ainda, está terminado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O portal para o novo mundo tem 3 degraus. Você viu aqui? 3 degraus. Primeiro, a obra completa de Cristo para a salvação. Está terminado. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Cristo é a porta de entrada. A porta está aberta em Cristo. Mas como é que a gente entra? Não basta a porta estar aberta, você tem que entrar pela porta. Quem entra? João diz, quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Deus estende a mão com graça irresistível e traz você pela porta. Deus coloca sede no seu coração, pega na sua mão e diz, entre, beba. Beba de algo que nunca vai acabar. E o terceiro degrau é a obra do Espírito santificando a gente. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Gente, Deus nos amou e planejou a nossa salvação. Cristo nos amou e executou a nossa salvação. O Espírito nos amou e aplica em nós a salvação. Qual é a nossa parte? Crer. Crer, receber Jesus. E quando você o recebe, Ele te dá o direito de se tornar filho de Deus. Cristo é a porta, o Espírito de Deus transformando, renovando, trazendo você, colocando você diante da fonte da água da vida e dizendo, agora beba, e você bebe. Creia em Jesus e garanta a sua morada nesse novo mundo do Apocalipse, que não é outro senão o céu, lindo céu que nós cantamos. Feche os seus olhos, ore comigo. E se fosse possível, eu gostaria que a gente saísse daqui cantando o hino de novo. Céu, lindo céu.
Podem vir se preparando, se der certo, Orlando, para a gente cantar com alegria. Deus querido, em nome de Jesus, como é bom saber que a história não termina aqui. O fim não é esse mundo, o fim não é a morte. Para todo aquele que crê em Jesus Cristo, a morte é um portal de acesso ao novo céu, à nova terra. Que nessa manhã o Senhor inunde os corações dos que me ouvem com essa certeza. E que essa visão do novo céu, da nova terra, essa visão do Cristo vindo morar pessoalmente conosco, de forma visível, audível, palpável. Será possível, inclusive, sentir o cheiro de Deus. Oh, Deus, como é maravilhoso. Senhor, que nós possamos ter consciência disso, que nós possamos nos alegrar e viver de forma diferente, transformada. Se alguém que me ouve ainda não provou de Jesus, ainda não o recebeu, ainda não creu, que o Senhor abra seu coração agora e faça-o crer. Que de forma irresistível o Senhor possa atraí-lo. De forma graciosa o Senhor possa fazê-lo nascer de novo. Coloque fé nesse coração. Faça-o crer. Ó Deus, que maravilha saber que somos de Jesus. E o que nos aguarda é um céu, lindo céu. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém.